gente, como vocês estão? Estamos aqui agora nessa sexta-feira maravilhosa para a gente fazer mais uma aula de arte para o módulo 5. Bora lá? Hoje a gente vai continuar ainda com a fotografia e ainda teremos mais uma aula, tá? Porque é um assunto muito rico, não dá para a gente fazer em uma aula só. Vamos continuando, né, o nosso tema da fotografia. Como vocês estão vendo aí. Então, a gente vai só dar uma relembrada rapidinho da última aula, que a gente começou, né, falando um pouquinho sobre o que é a fotografia e essa questão aí. Fotografia é arte, é ciência, e a gente viu que essa fronteira é um pouquinho difícil de definir, né? Mas ela tanto pode ser arte quanto ciência, e a gente vai dar conta de ver a questão mais da arte, que é o nosso campo, né? E aí, o que é a fotografia, né? É uma técnica, né, que capta o momento, que capta a imagem, né, a partir da luz, da relação com a luz. Por isso, este nome, fotografia, né, que é a grafia, né, a impressão de imagens a partir da luz. Então, o que é a fotografia, como é que ela existe, como é que ela acontece, né? Como que é essa técnica? Então, a fotografia é produzida a partir da exposição à luz, de uma imagem à luz. No passado, quando ela surgiu, né, ela era analógica, como a gente fala. Hoje, a gente praticamente só usa fotografia digital, mas quando ela surgiu, ela precisava de um processo químico. Então, precisava que a imagem fosse exposta a um material que era fotossensível. O que é isso? Sensível à luz. Então, um material químico, que eram geralmente nitratos de prata, né? Esses papéis eles eram revestidos com esse material químico sensível à luz. Com a exposição da imagem à luz, então ali havia, né, a captação da imagem. Depois ele tinha que passar por um processo de revelação, ok? Na fotografia digital, a questão da luz, ela continua. Sem a luz não existe a captação da imagem. Só que agora não precisa mais do processo químico. Agora existe um processador de dados que transforma, né, essa imagem em bits e bytes. E aí a gente nem precisa imprimir se não quiser. Se quiser imprimir, aí sim a gente vai precisar da química que está nas tintas das impressoras. Vamos seguindo aí? Então, oficialmente a fotografia surgiu no século XIX, tá? Mas a vontade de registrar a realidade, de captar as imagens, ela é muito mais antiga, né? Já no século XVI já se tinha criado um meio de captar a imagem, mas ainda não se sabia como fixar a imagem. Então, essa fixação que eu falei, né, do processo químico, isso só veio acontecer no século XIX. Então, como é que era isso? Vocês estão vendo aí uma imagem, um videozinho de uma imagem sendo revelada. Isso na época que a gente revelava a imagem no papel. Vocês estão vendo aí um laboratório, né, a imagem toda em vermelho. Então, aí esse papel ele era mergulhado numa química, esse papel já com a imagem, aí tinha um líquido revelador, né? Depois se fazia um líquido também para interromper a revelação, depois se lava e se estende a fotografia. Vocês estão vendo aí do outro lado que tem umas pecinhas, né? Tem o negativo filme, né? Quem tem mais de 25 anos ainda vivenciou a coisa do filme, que a gente comprava, né? Por isso que eu botei ali o dinheirinho, não era barato, era bem carinho. A gente comprava um filmezinho de 24 poses ou de 36 poses, né? Aí levava para o laboratório. No laboratório ele coloca dentro vocês estão vendo aí um tanque de revelação, onde se revelava o filme, né? E depois é que se fazia esse processo, vocês viram aí no videozinho do papel. Tudo isso era feito em um laboratório. Hoje, com a foto digital, a gente não precisa mais fazer esse processo, né? Vamos dar uma olhadinha aí, vocês estão vendo, né, o material que a gente utilizava antes. Vamos dar uma olhadinha na evolução da câmera digital?
aliás, desculpem, da câmera fotográfica, né? Do analógico, desde as primeiras câmeras, vocês estão vendo aí, né? Foi todo um processo. Elas eram grandes, né? Eram enormes. Depois elas foram reduzindo, foram ficando mais tecnológicas, né? Os avanços tecnológicos foram permitindo, né, a utilização das cores, né? No início elas não eram coloridas. E aí o tempo foi trazendo essas modificações. Vocês estão vendo aí várias câmeras, né? Depois a câmera, a Polaroid, que fazia impressão na hora, o filme já era no papel, direto no papel. Aí a primeira câmera brasileira, vocês estão vendo aí, né? Uma câmera mais compacta, né? Outra Polaroid aí, mais acessível a todo mundo. E, quer dizer, a todo mundo não, a quase todo mundo. Porque ainda era muito caro, né? E aí a gente tá vendo agora, vocês vão ver a primeira câmera digital, essas aí já são câmeras eletrônicas, né? Aí câmeras automáticas, né? Com a tecnologia. Aí a primeira câmera digital, ela vinha acompanhada do computador. Depois a gente não precisou mais, fazia a transferência de dados. E por último, o primeiro celular com câmera, né? Esse foi o primeiro celular com câmera que foi criado. Depois, hoje é uma coisa comum, né? Hoje a gente tem acesso às câmeras nos celulares e tem celulares com muitas câmeras, né? Então, vocês estão vendo aí a fotografia digital. O ganho da fotografia digital foi a gente poder fazer fotos, milhares, centenas de milhares de fotos. Até o cachorro hoje pode fazer foto, olha aí. Né? E isso deu acesso à fotografia para todos, né? Todo mundo hoje pode fotografar, né? E isso é maravilhoso, porque a fotografia é algo incrível que faz parte da nossa vida. Então, na próxima aula, a gente continua ainda com a fotografia. Está um pouco aligerada essa aula, mas isso é só para vocês terem vontade de conhecer mais, de pesquisar mais e de, junto com o seu professor, sua professora em sala, poder desenvolver melhor esse tema. Isso aqui é só para dar um gostinho, porque a nossa aula é curtinha. Então, até a próxima, minha gente, continuando com a fotografia.